Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a correção monetária. A gente está no módulo de matemática financeira, onde nós já estudamos o poder do dinheiro ao longo do tempo, a capitalização simples ou juros simples e a capitalização composta ou juros compostos. E hoje a gente vai estudar a correção monetária. A correção monetária é uma ferramenta, um mecanismo criado em 1964, quando o governo criou o Plano de Ação Econômica do governo para estabilizar a economia, no momento que o governo vivia uma alta inflação. Nós tínhamos uma inflação de 90% ao ano, e com esse plano, em 3 anos, a gente passou de uma inflação de 90% ao ano para 30% ao ano. Então, foi um plano, de certa forma, bem sucedido, e foi um plano que uma das medidas tomadas foi criar a correção monetária, para tentar, né, evitar a perda do poder aquisitivo da moeda, que é corroída pela inflação. Como eu já falei aqui, a inflação é o aumento persistente dos preços, né? Se hoje teve um aumento pontual em um determinado produto, eu não posso dizer que houve inflação. Foi só um desequilíbrio entre oferta e demanda que fez com que, tendo um aumento da demanda, né, gerasse o aumento do preço daquele determinado bem, ou o aumento de um insumo da produção daquele bem fez aumentar aquele bem, tá? Mas é um caso pontual, isso não é inflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços. Lembrando também que existem várias instituições que calculam o índice de inflação. Porém, o mais adequado seria que cada um de nós calculássemos como a inflação impacta no nosso poder de compra. Por quê? Porque, por exemplo, a FGV, né, que calcula a inflação, uma das instituições que calcula a inflação, ela calcula qual foi o aumento de uma determinada cesta de bens. Mas pode ser que você consuma bastante um produto que não está na cesta de produtos que foi calculada a inflação pela Fundação Getúlio Vargas. Logo, aquele cálculo que ela fez não vai representar fidedignamente como a inflação impactou na sua vida, no seu poder de compra. Exemplo, se o produto que mais aumentou, ou seja, se o produto que mais impactou o índice de inflação foi a carne vermelha, e você não consome carne vermelha, a inflação não impactou na sua vida da mesma forma que impactou na vida de um carnívoro, concorda? Então, por mais que a gente use o índice de inflação, né, de uma maneira geral, a inflação vai impactar diferentemente, na vida de cada indivíduo de acordo com a sua cesta de bens, ok? Bom, então, a correção monetária é um mecanismo que visa preservar o valor do dinheiro. E como é que é feito esse mecanismo? Ele opera através da incidência de índice de desvalorização sobre o montante anterior, de maneira sucessiva, mantendo-se dessa forma o poder aquisitivo da moeda. Então, a indexação é uma operação matemática que utiliza índice de preços com o objetivo de atualizar os preços dos bens ou ativos, tendo em vista a desvalorização monetária que ocorreu. Esse é um dos motivos que a gente não pode comparar é, valores financeiros em períodos diferentes de tempo. R$ 100 no ano A, no ano zero não vale a mesma coisa no ano um, no ano 2, no ano 3.
né? Então, a gente sempre, quando a gente quer comparar valores, a gente precisa trazer todos os valores para o mesmo ano base, ou seja, para o mesmo ano de referência. Caso você não entenda do que eu estou falando, né, assista a aula sobre o valor do dinheiro no tempo, que você vai, entender o que eu estou falando, ok? Então, vamos para a prática. Calcule a taxa de variação do quilo da cebola no mês de janeiro de 2013, sabendo que no dia 31/12 de 2012 o preço do quilo da cebola era de 2,50 e no dia 31 de janeiro de 2013 passou para 2,75. Bom, se eu quero saber a variação, né, você já aprendeu na escola que a fórmula da variação é valor final menos preço inicial sobre valor inicial. Então, aqui no caso, eu quero saber a variação do preço do quilo da cebola. Como é que vai ser a fórmula? Preço final menos preço inicial sobre preço inicial. Ok? Qual foi o preço final da cebola? 2,75, né? E o preço e o preço inicial 2,50. P1 sobre P0 menos P0 sobre P0. Se P0 sobre P0, quanto é? 1. Então, eu vou fazer direto P1 sobre P0 menos 1, para facilitar a minha conta, né? Então, preço final 2,75 sobre 2,50, que é o preço inicial, menos 1, dá 0,10. Vou multiplicar por 100 para saber o valor em percentual, vai ser 10%. Então, qual foi a taxa de variação do quilo da cebola? O quilo da cebola, o preço do quilo da cebola variou em 10%, aumentou em 10%, ok? Outro exercício. A taxa de inflação em um mês pode ser calculada de forma bastante simples, confrontando dois índices de preços. Então, a taxa de inflação pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas do mês de maio de 2012 é dado pelo quê? Vai ser dado como é a variação, né? Eu vou pegar, se eu quero saber o índice, a taxa de inflação do mês de maio de 2012, eu vou pegar maio de 2012 e abril de 2012, certo? Para eu poder saber qual foi a variação no mês de maio. Então, o que que eu faço? É, mês final sobre o mês inicial menos um. O índice do mês final sobre o índice do mês inicial menos um. Vai ser o índice do mês de maio sobre o índice do mês de abril menos um. Você vai ver na tabela que a Fundação Getúlio Vargas divulga, né, o índice do mês de maio foi 479,019. Do mês de abril, 474,683. Então, vai ser 479,019 sobre 474,683 menos um. Vou multiplicar por 100 para eu saber o valor em percentual. Vai dar 0,91 aproximadamente. Posso fazer esse cálculo na HP12C, que a gente já vem estudando, né, como utilizar HP12C nas nossas aulas. E, como eu sempre falo, você não precisa comprar HP12C. Até hoje, né, HP12C ainda tem um custo elevado e hoje em dia não existe a necessidade de você comprar a calculadora, a não ser que você vá fazer alguma prova, né, de matemática financeira que você possa usar a calculadora. Por quê? Porque você não vai poder usar a HP12C nem no celular, nem no computador. Então, você vai usar a calculadora física mesmo. Se não for para fazer uma prova que não permita o uso de celular, você não precisa comprar, porque você baixa o aplicativo da HP12C no seu celular. Ou então, você usa no seu computador o emulador da HP12C. É só botar no Google HP12C Emulator, né? Que você vai encontrar vários sites que disponibilizam o emulador da HP12C para você. Então, fazendo
Esse cálculo que é bastante simples, não vejo necessidade de usar HP12C para isso, mas fazendo pela HP12C, a gente limpa a memória da calculadora, né? F, fim, reg, vai. Como o mês de maio é o período final, né? Então vai ser o valor final 479,019. FV, que é o valor futuro, né? É o valor final. 474,683 CHS, valor presente, que é o valor inicial. Lembrando que se eu tenho o valor futuro e eu tenho o valor presente, um deles precisa estar com o sinal negativo, porque eles estão em lados diferentes da equação. Para eu dizer para HP que eles estão em lados diferentes da equação, eu escolho um para colocar com sinal negativo. Como eu faço para colocar o sinal negativo? Eu clico o CHS, que é Change Signal, ok? Um N, né? Aí eu clico em I, porque eu quero saber o I. Vai aparecer 0,91%, como foi no meu cálculo manual. Eu vou compartilhar aqui é, a HP12C. E vamos fazer aqui o cálculo, né? Lembrando, F, que é a teclinha laranja, para eu acionar teclas, funções laranjas na calculadora, então F, fim, reg. Zerei a minha calculadora, então eu já posso fazer o cálculo. 479,019 FV. 479,019 FV. 474,683. 474,683. Tá certo? Tá. Agora, esse vai ter o sinal negativo, porque eu decidi que o valor presente ia ter o valor negativo. N. Aí eu quero saber o I, né? Lá, 0,91345. Como foi o cálculo manual, ok? Então, vamos voltar lá para os nossos slides, né? Então, I vai ser 0,91% aproximadamente. Vamos para o próximo exercício. Calcular a taxa de inflação acumulada no ano pelo IGP da FGV até o mês de julho de 2013, inclusive. Então, o índice de janeiro a julho de 2013, eu preciso, e julho de 2013, inclusive, eu preciso colocar o julho de 2013, porque é julho de 2013, inclusive, e preciso saber o índice de dezembro, porque para calcular o índice de janeiro, eu preciso do índice de dezembro, certo? Então, como é que vai ficar? Índice de julho de 2013 sobre índice de dezembro de 2012 menos um. Vou lá na tabelinha da FGV, vi que o índice de julho de 2012 foi 513,313 e o índice de dezembro de 2012 foi 503,283. Então, 513,303 sobre 503,283 menos um vezes 100 vai dar 1,99%. Posso fazer na HP12C, não vou fazer, mas tem aqui o passo a passo. F, fim, reg, para limpar a memória da calculadora. Sempre tem que limpar a memória da calculadora, porque senão pode dar erro no cálculo. 513,303, que é o de julho de 2013, vai ser o valor futuro. 503,283, que é o de dezembro de 2012, que é o valor inicial,
É o valor presente, só que o valor presente eu decidi que vai ser o valor que vai estar em negativo, então eu tenho que colocar o CHS. Um N, clico em I para saber, vai dar 1,99. Façam os cálculos. E se não acharem esse valor, entre em contato comigo. Lembrando aqui, né, que esse cálculo da inflação, ele não pode ser o somatório da inflação de cada mês. Por quê? Porque a, a, a inflação, ela, ela funciona como se fossem juros compostos. Então, eu não posso fazer simplesmente o somatório da inflação do mês de janeiro, fevereiro até julho. Eu tenho que calcular como se fosse juros compostos na HP, ok? Outro exercício aqui. O imóvel foi adquirido em junho de 2012 pelo valor de R$ 150.000. Então, qual é o valor inicial? R$ 150.000. Seu proprietário deseja vendê-lo pelo valor de compra atualizado monetariamente para o mês de agosto de 2013, pela variação do IGP da FGV. Calcule o valor de venda do imóvel, ou seja, qual foi o valor futuro. Bom, eu sei que a variação da inflação vai ser de junho de 2012, que foi quando ele comprou, a agosto de 2013. Então, qual vai ser a variação, né, do índice? Vai ser o índice de agosto de 2013 sobre o índice de junho de 2012 menos um. Vou lá na minha tabelinha e vejo que o índice de agosto de 2013 foi 515,688 e que o índice de junho de 2012 foi 482,311. Ponho na formulinha, né, valor final sobre valor inicial menos um, dá 0,069. E aí eu já achei a taxa de inflação do período. Agora eu pego o valor inicial e vou acrescer, né, dessa taxa. Então, o valor atualizado ou o valor final vai ser 150.000 vezes um mais a taxa, que dá R$ 160.380,34, ok? Bom, então a correção monetária ou a inflação, a taxa de inflação, a gente pode encontrar por meio da fórmula de Fischer. Qual é a fórmula de Fischer? A fórmula de Fischer é que 1 mais I é igual a 1 mais R vezes 1 mais π. Inflação é π, R é taxa de taxa real e aí a taxa nominal ou a taxa aparente, tá? Então, eu quero... Então, 1 mais I é igual a 1 mais R vezes 1 mais π. Beleza, eu tenho essa fórmula. Com essa fórmula, eu vou. E eu quero saber, por exemplo, a taxa de juros aparente ou taxa de juros nominal. Eu isolo a taxa de juros nominal, né? E vejo qual vai ser a equação. Se eu quero saber a taxa real, eu vou isolar a taxa real e ver qual é a equação. E é a mesma coisa para inflação ou correção monetária. Outra coisa também que eu quero falar é que aqui a gente está utilizando correção monetária como inflação, ok? E aí a gente faz por esse cálculo, mas quando você tem um boleto atrasado, você não precisa fazer esse cálculo da correção monetária. Já vai ter uma taxazinha ali que ele vai botar que você precisa acrescentar no seu boleto para pagar de multa e correção, ok? Então vamos ver mais um exercício aqui. Na década de 1970,
a poupança rendia 0,5% ao mês sobre o saldo corrigido pelo IGP. Sabendo-se que em um determinado mês a taxa de inflação medida pelo IGP foi de 10%, calcular a taxa de remuneração da poupança naquele mês. Então, eu tenho que a poupança rendia 0,5% ao mês. Então, a taxa real é 0,5%. Sei que a inflação foi de 10%, ou seja, a taxa da correção monetária é 10%. Eu quero saber a taxa de remuneração da poupança naquele mês, né? Eu quero saber quanto que apareceu lá, né, na minha conta poupança de rendimento, a taxa que falou que foi rendido, né? Lembrando que essa é a taxa aparente, porque é a taxa que aparece que rendeu, porém, né, o rendimento real você tem que abater a inflação. Então, eu quero saber, né, a remuneração que a poupança disse que me deu naquele mês, bruto, né? Que é a taxa nominal ou taxa aparente. Para eu saber qual é a fórmula da taxa nominal, eu pego a fórmula de Fischer, né? Que é 1 mais I igual a 1 mais R vezes 1 mais π. Eu pego, isolo I e passo o 1 para o outro lado. Se é 1 mais I, quando eu passo para o outro lado, passo para menos 1. Então, I é igual a 1 mais R vezes 1 mais π menos 1. E aí, tendo os dados, é só, né, colocar aqui na minha formulinha, substituição dos dados. I é igual a 1 mais π vezes 1 mais R menos 1. I é igual a 1 mais 0,10, porque a inflação, né, π é 0,10, 10%, vezes 1 mais R. R é 0,5% ao mês, então 0,005 menos 1, que dá 0,1055, que é vezes 100, é 10,55%. Logo, a remuneração da poupança, né, foi de 10,55% naquele mês. Qual foi a taxa real? A taxa real foi 0,5% ao mês, né? A inflação foi de 10%. Então, 10% dessa rentabilidade, na verdade, não foi rentabilidade, foi só para corrigir a inflação, né? O que eu tive mesmo de rentabilidade foi 0,5%, tá? Bom, então por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por terem assistido a aula e qualquer dúvida, entre em contato comigo.